Hum. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma semana para o nosso encontro da nossa palestra. Meu nome é Thaís e hoje nós vamos estudar o capítulo 142 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título se chama Um Só Senhor. Uma mensagem linda com vários ensinamentos, várias mensagens por trás das palavras de Emmanuel. Antes da gente iniciar os estudos, então, sempre lembrando da nossa agenda semanal. Todas as informações se encontram no nosso site e também a gente sempre posta em nossas redes sociais. Todas as palestras ficam gravadas e a gente posta também no canal do YouTube do centro. Então, hoje, antes da palestra, a gente faz o estudo do Evangelho, estudando uma pergunta do Livro dos Espíritos e um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas terças-feiras, o foco é a mediunidade. E 2 domingos por mês a gente tem o grupo de jovens do nosso centro. Também lembrando que o nosso centro, ele é uma organização que funciona com a ajuda de voluntários, tanto para os estudos quanto financeiramente. Também no nosso site, nas redes sociais, tem acesso a como fazer a doação, se isso for acessível para você. Então, para a gente se preparar e receber as palavras de Emmanuel, vamos iniciar esse nosso encontro com uma oração, como a gente sempre faz. Convido a todos, então, para que a gente se sente de uma forma confortável, que o nosso corpo esteja relaxado, fechando nossos olhos, se possível, para se concentrar. Se concentrar primeiramente em Deus, na energia de Deus, e pensar, focar nosso pensamento no nosso Mestre Jesus e agradecer a todos os mentores que, muito antes de começar essa palestra, já preparam o ambiente onde cada um de nós está, trazendo a energia necessária, a limpeza necessária, para que a gente receba essas palavras que hoje vêm ao nosso encontro. Obrigada, Senhor. Obrigada aos mentores desse centro, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Que cada um de nós receba o que cada um precise para o seu crescimento moral, espiritual, que a gente saia com algum ensinamento, se sentindo mais fortificado para enfrentar o nosso dia a dia. Que a gente sinta a presença dos nossos mentores em cada palavra que Emmanuel vem nos trazer hoje. Que assim seja e assim será. Então, o capítulo, ele vai tratar de um assunto muito importante, assim, que no estudo do capítulo veio muito sobre a relação dessas palavras com a primeira das leis morais e o primeiro mandamento também de Jesus. Então, a gente vai entender que das leis morais, quando a gente fala de um só Senhor, vai se referir muito à lei da adoração, que é a primeira das leis morais, onde o significado é praticar a adoração a Deus e à natureza. Então, esse um só Senhor é isso, é adorar a um só que existe, né, que é Deus. E também isso se conecta muito
com o primeiro mandamento de Jesus, que fala que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, Deus é realmente aquele ser onde as suas leis, elas devem ocupar esse centro da nossa vida. A gente tem que entender esse como esse um do título Um Só Senhor, o centro da nossa vida deve se basear nessas leis. E todo o nosso viver, todas as nossas relações, todos os nossos movimentos, pensamentos, tudo isso se relaciona a isso, né? E, e aí que vai nos fazer pensar, lendo esse capítulo, que será que a gente está fazendo, adorando, cultuando e amando corretamente esse um só Senhor, segundo o que ele realmente quer da gente? Então é isso que Emmanuel vem nos trazer aqui. E aí ele escolhe esse capítulo, esse item do versículo do Evangelho de Lucas, onde ele fala, né? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Então, eu vou ler o texto inteiro e depois a gente ah, vai analisar o versículo também. Então, isso é uma fala de Jesus, né? E aí o texto começa: se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem deveriam servir. Como o reino de Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade, e para isso é necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então, vamos entender um pouquinho por que Emmanuel escolheu, né, essa passagem para nos dar essa mensagem. Então, esse capítulo 16 do Evangelho de Lucas, ele fala sobre a parábola do mordomo infiel, onde lendo o capítulo, assim, ele encontra, dá para se encontrar várias colocações, assim, que não, na verdade, são talvez alguns conselhos, né, para que a gente entenda essas contradições que a gente faz da vida, né, e por que que a gente tem que entender que o Senhor é um só. E aí eu vou ler o versículo, desde o versículo 10, para entender um pouquinho melhor. E ele fala: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então não adianta querer ser as duas coisas, né? Aí o 11 fala: pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras?
E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? E aí ele começa esse versículo: nenhum servo pode servir a dois senhores. Só que continua, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o Mamon, ele, na verdade, no termo, é um termo bíblico, né, que significa essa riqueza material, essa... Eles personificaram como uma divindade ou espírito, mas geralmente é associado a essa questão material, assim, é um amor ao dinheiro. E interessante que esse mesmo significado aparece no Evangelho de Mateus, né? Onde ele fala: ninguém pode servir a dois senhores. Praticamente a mesma coisa. E ele continua: pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, é a mesma mensagem, ah, em dois momentos diferentes, né, da história de Jesus, que traz essas contradições da nossa existência, né? Então, ah, no estudo também, eu pesquisei sobre uma mensagem de Emmanuel, que ele chama de A Quem Obedeces? E aí foi muito interessante, assim, o raciocínio de todo o estudo, porque sim, todos nós, a gente tem essa adoração, a questão da lei da adoração que falou antes, a gente tem algum culto, a gente tem alguém que a gente venera, né? A gente sempre obedece alguma coisa ou algo, né? Mas aí entrar lá no núcleo da pergunta, né? No centro da pergunta. Essa obediência, esse culto, essa adoração que a gente tem é em relação a Deus ou em relação à questão material, ao dinheiro? Tem uma questão moral, egoísmo, individualismo, alguma questão que a gente vive só no nosso interesse pessoal, né? Qual esse, se falou muito nisso, do qual esse culto, né, que a gente presta? Porque também, de novo, nós, como espíritos, a gente tem essa necessidade, como espíritos aqui encarnados, a gente tem essa necessidade, né, nessa lei da adoração, faz parte da, vamos dizer, da cultura humana. A questão é, será que essa nossa adoração, ela, a gente já conseguiu chegar nesse ponto onde o centro é Deus, é seguir as leis divinas, ou a gente ainda substitui isso, né, por alguma outra coisa que acaba nos desviando desse processo evolutivo, né? E então a gente tem que tentar entender como se fosse o planeta solar, né, o sistema solar, onde Deus é o sol do nosso universo, essa luz que sempre vai brilhar, sempre vai aparecer, sempre vai estar girando, sempre vai estar irradiando, e nós temos que ser os planetas que ficam ali orbitando. Não tem como escapar dessa órbita. Então, nós temos que viver de acordo e ao redor dessa luz, dessas leis que ele nos trouxe, né? Para nós, aqui encarnados na Terra, né? Jesus, então, tem que ser o nosso Sol. E nós orbitando, vivendo segundo as suas leis morais, né? Principalmente vivenciando o Evangelho em cada detalhe. Quando ele fala muito lá das células em Cristo, é em cada detalhe, cada ação, cada pensamento. A gente sabe que uma das partes mais difíceis é essa, é
controlar os nossos pensamentos. Se vier algum pensamento, já tentar entender. Será que é isso que eu devo fazer? Será que é assim que eu devo pensar? Será que é assim que eu devo agir? Então é muito essa mensagem da gente, sim, adorar, mas adorar a coisa certa e viver em torno do que é certo, né? Então, é, aqui no texto se falou muito, né, de como é importante essa questão nossa humana e o que a gente tem nessa encarnação, né? Então, ao longo dessa nossa oportunidade que a gente tem de encarnar, é muito importante essa interação com os outros, né? Na verdade, é fundamental, né? É uma coisa essencial para a gente evoluir, tanto com pessoas boas quanto com pessoas ruins, que é o mais difícil, mas é extremamente importante, né? Essa interação com pessoas tanto parecidas conosco como diferentes, faz a gente se desenvolver em tudo que é aspecto, né? Tanto intelectual e moral, assim, todas, inclusive habilidades, né, e conhecimentos. Mas o que muitas vezes acontece é quando a gente exagera ou a gente deixa cair nesse desequilíbrio, né, na nossa relação com alguma das coisas da nossa vida, dessa interação, ou com algum objeto, algum material, né? Como eu dou muita importância para o meu dinheiro, eu dou muita importância para ter o melhor cargo, ou a melhor casa, o melhor carro, eu preciso ser melhor que alguém. Então, no momento que alguma coisa que não seja essa vivência, essa obediência às leis morais desequilibra a nossa balança, é aí que a gente se perde na questão de um pezinho atrás, a nossa questão de evolução moral, né? E esse é o maior cuidado que a gente tem que ter no nosso dia a dia, né? Então, que de novo, a gente sempre cultua alguma coisa, a gente é normal. O maior problema é cultuar alguma coisa que seja fora das leis morais, das leis divinas, né? Mas uma coisa muito interessante, porque quando eu comecei a ler, eu disse, nossa, será que é isso? Tem que estar todo o tempo na igreja, tem que estar todo o tempo no centro, tem que estar todo o tempo com o evangelho embaixo do braço. E não, não é nada disso, sabe? Em todas as palestras que eu assisti sobre o capítulo, diz justamente para. A gente estava estudando isso antes, né? No estudo anterior aqui da palestra. Não é para se mostrar, não é para ficar postando tudo que faz na parte religiosa. Não é isso, né, que Jesus quer. Cultuar a Deus, adorar a Deus, é incluir o amor, que é a coisa mais simples e talvez mais difícil, só que em todas as células da nossa vida, que ele usa muito essa palavra, né, das células de Cristo no texto. É, é fazer valer, então, esse significado, que é o que ele veio nos trazer aqui nesse texto, né, dessa primeira lei moral, que é a lei da adoração. Então, a gente não tem tempo aqui, mas quem se interessar, eu li todas as perguntas no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a lei da adoração. É muito interessante para entender também um pouquinho mais essa, essa mensagem de Emmanuel, porque se a gente pegar desde o Antigo Testamento, o Decálogo, os profetas, essa lei da adoração é um dos assuntos mais tratados nessa primeira revelação, que é esse cuidado com a idolatria. O cuidado de não botar alguma outra coisa como mais importante do que essa comunhão, essa vivência com os valores de Cristo, né? E
Tanto que vários exemplos surgiram, assim, inclusive um ente querido. Teve um exemplo muito interessante que, para quem é pai e mãe, por exemplo, esse amor que a gente sente pelos filhos, nem isso pode ser mais importante do que essa nossa relação com Cristo, com Jesus Cristo, sabe? Amar sempre, mas botar na balança para não ter esse desajuste, né? Até porque a gente sabe, né, quantos relacionamentos acabam se tornando muito patológicos por esse desajuste na forma de amar. Então, assim, qualquer coisa que a gente bota muita atenção ou pouca atenção, que não tem equilíbrio, ele acaba não sendo uma relação ou uma questão que a gente trabalhe fácil, tanto no trabalho, em casa, com os amigos, em qualquer questão. Se a gente desajusta a balança, sempre vai ter as consequências disso, né? E então é muito importante quando ele fala aqui de que depois dos apóstolos e mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, é, porque na vida deles, os apóstolos e do mártires, reflete muito essa lei da adoração, né? Porque eles se recusavam quaisquer conveniências assim do mundo para serem fiéis no culto a Deus, né? Representado por Jesus na época e o Evangelho. Mas com o passar dos séculos, né, a gente acabou nos distanciando dessa pureza primitiva do Evangelho, fomos misturando os nossos interesses e colocando outros elementos como objetos de culto e adoração, né? Sendo esses interesses humanos, materiais, influência política, econômica, poder. E aí que começaram a entrar essas questões das frustrações, das decepções, de muita desilusão, sofrimento. é, Mas isso não quer dizer que a gente precisa viver só na questão de orar e rezar e ler, e estudar e ir no centro. Não é isso, né? É saber trabalhar isso no dia a dia com o equilíbrio que é o que vem nos pedindo aqui nesse texto, né? Então ele fala, né? Não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. Então, é muito interessante que a gente pensar, né, quem são os ídolos do nosso mundo atual, né? Hoje se trocou uma mensagem no nosso grupo de WhatsApp do centro exatamente sobre isso, uma postagem de qual a importância que a gente está lendo, o que que a gente está fazendo com o que a gente vê na internet, né? E aqui é a mesma coisa. Quem hoje em dia são as pessoas mais seguidas, mais aplaudidas, mais likes, mais. Então, será que são aqueles que realmente exemplificam uma vivência moral? Se a gente realmente parar para pensar, infelizmente a resposta é não, né? E muitas vezes é bem pelo contrário, né? É uma vivência moral bem questionável, mas tem um sucesso material, digital ali nas redes sociais, tem aquele poder ou aquela beleza que estimula muita gente, né? Então, muita gente acaba se espelhando nessa imagem sem saber o que se passa por trás, né? Tem uma mensagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que no item 12, né, que ele fala: por que a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que te toca o coração? Então, essa eu acho que é uma mensagem muito importante, assim, se a gente entrar nessa dinâmica
do mundo de ter que buscar tudo que todo mundo faz, fazer o que todo mundo faz, seguir o que todo mundo segue. Ah, não, tem que seguir essa pessoa. Isso não é um sinal de saúde e progresso moral, né? E assim como ele fala, não tem como satisfazer ao mundo e a Jesus ao mesmo tempo. Não tem como cultuar Jesus e o mundo ao mesmo tempo, né? Essa frase que o Arthur Valladares usou no estudo, eu não consegui achar o autor. Se alguém souber, hein, quiser compartilhar depois no chat. Mas é muito interessante. E ele fala: não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. Então, assim, acho que todos nós devemos conhecer alguém que tu olha e, nossa, tá sempre feliz, tá sempre muito bem financeiramente, tá sempre sem problema nenhum na família, na saúde, em qualquer coisa. Não é possível. Dentro do mundo que a gente vive, espíritos que somos ainda nesse mundo de provas e expiações, não é saudável, não é sinal de saúde estar tão bem adaptado numa sociedade que está adoecida ainda. Então, assim, eu posso ter os momentos de calmaria, mas com certeza eu não posso estar totalmente adaptado se o mundo não está pronto para isso ainda, né? Então, na verdade, lá no fundo, se tu realmente for conhecer essa pessoa dentro das quatro paredes, a gente vai ver que algo está acontecendo, né? É muito comum perguntarem, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Mas a gente sabe, né, que a gente tem as nossas batalhas internas e cada um tem que trabalhar com isso. E a mensagem aqui é trabalhar nesse equilíbrio, né? É, E essa parte foi muito interessante, assim, o estudo onde ele fala que dizer de um homem, né, que pretende dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço. Então, não tem como entrar em duas portas ao mesmo tempo. Vai bater na parede. Não tem como. Tem que tomar uma decisão. Ou ir para a esquerda ou para a direita. Não tem como. Eu preciso tomar uma decisão. Não tem como eu fazer coisas antagônicas ao mesmo tempo, assim como não tem como eu cultuar Jesus e o mundo material, esse culto, essa adoração ao mesmo tempo, né? Questão de sentimentos é a mesma coisa. Como é que eu vou conservar no meu coração sentimentos tão antagônicos, o amor e o ódio? Não, não tem como. Eu preciso trabalhar esse equilíbrio, né? Então, é, a gente precisa fazer esse esforço de tirar essa dúvida de dentro de nós, para então poder superar e evoluir, vivendo e atuando conforme o Evangelho, né? Tanto que ele fala, nós somos servos dele. A gente não pode fugir do mundo. O mundo está aqui, nós estamos aqui. Não podemos fugir das responsabilidades que nos cercam, né? O mais importante é transformar a parte de serviço em célula de trabalho do Cristo. Então, a gente não tem como fugir da onde a gente está. Não é simplesmente nos alienar, não significa que a gente vai, de novo, só ficar com o evangelho embaixo do braço, rezando e não quero mais nada, não quero a casa mais simples, o carro mais simples. Não é isso, né? Ir para o centro, estudar, faz parte, mas a gente tem que, é, como é que ele falou, infundir valores no mundo, né? Mas não se deixar moldar também por valores equivocados, né? Como o egoísmo, o individualismo, o imediatismo, né? E o mais importante é essa questão, é transformar.
todo o meu conhecimento das leis numa célula de trabalho de Cristo, que é o que ele fala aqui. Então, transformar o meu lar numa célula de trabalho de Cristo. Então, começar a fazer o evangelho no lar, mesmo que nem todos queiram participar, que comece pela gente, que a gente seja esse centro do foco da mudança, né? Converter o meu trabalho ah, nessa célula de trabalho em Cristo, né? Então, a gente sabe trabalhar com pessoas, não é fácil, nem todo mundo vai fazer do jeito que tu quer, ou nem todo mundo vai fazer o quanto tu acha que gostaria que fizesse, ou tu gostaria que fizesse, mas que tu tem essa responsabilidade, segundo o Evangelho, segundo as leis morais, de transformar isso nessa célula de trabalho em Cristo, né? Essa última frase, então, não tem nem palavras, né, para acrescentar, né? Temos que compreender o caráter transitório dessa existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então, Emmanuel finalizou lindamente com as palavras, e essa imagem que eu achei é muito isso, é aquele sol, aquela luz, entender que esse Senhor é o nosso sol, é a nossa luz, é o que deve nos guiar, para que eu consiga refletir também essa luz para todos ao meu redor, né? E acho que uma mensagem final, assim, para que cada um de nós pense silenciosamente é analisar, né? Qual que é esse centro da nossa vida, né? Qual que é essa adoração que a gente tem, esse tesouro, né? O que que a gente adora, né? Então, acho que cada um consegue, dentro da sua consciência, analisar, mas que deveria ser, né, essa vivência nos ensinamentos do Evangelho, né, na lei divina, para que a gente possa, então, refletir essa luz aí, não só dentro da gente, mas para qualquer um ao nosso redor e onde a gente vai, né? Então, com essas palavras, eu encerro o estudo deste capítulo, e a gente sempre encerra com um passe virtual, e depois quem está pessoalmente no centro recebe o passe físico, né? Então agora vamos respirar profundamente, tentando agora aliviar o nosso pensamento do que foi dito e somente focar em agradecer esse nosso Pai, esse momento, imaginar uma luz muito brilhante em cima de cada um de nós. Que a gente mentalize e foque o nosso pensamento no lugar que a gente se encontra, mentalizando todos que a gente gostaria que recebam essa energia do passe hoje também. Então, entrando em sintonia com o nosso Mestre Jesus e com todos os mentores espirituais que nos acompanham, que essa energia flua sobre o nosso corpo, nosso espírito, que energize as nossas águas e que alimente com o que cada um de nós precisa para o nosso reequilíbrio físico, mental e espiritual. Senhor Jesus, permita que esses bons espíritos que nos cercam nos auxiliem nos momentos de dificuldade, que tenhamos a força necessária para enfrentar
as diferentes situações da vida com humildade e principalmente equilíbrio e amor. Que nos momentos bons saibamos valorizar a sua força e continuar na caminhada do bem, do amor e da caridade. Que todos os mentores possam visitar os nossos lares, abençoar cada um que lá se encontre, trazendo a paz, o amor e a harmonia para os nossos corações. Que essa energia e essa proteção nos acompanhe por toda essa semana. E assim vamos agradecendo novamente essa oportunidade, por esse encontro, que a gente siga em paz. Uma boa semana a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Gente, boa noite.